E aí, pessoal, me ocorreu uma reflexão rápida aqui. Depois de atender uma pessoa, altos papos, e aí tem uma frase de um psicanalista que, enfim, se chama Winnicott, Donald Winnicott, acho que é isso. Mas é Winnicott, todo mundo da psicologia acho que já ouviu falar. Enfim, é um cara que ele criou uma vertente da psicanálise, daria para dizer assim, uma escola. Só que antes de estudar psicanálise, ele era pediatra. Isso faz muita diferença. Enfim. E aí ele tem ele tem tinha essa intimidade com bebês e tal, a gestação e tal. Aí ele tem algumas frases famosas, enfim, mas nem vou ficar falando sobre elas. Mas tem uma que é muito interessante, que é o seguinte: toda criança precisa do pai ou da mãe ou daquela pessoa que cuida dela. A criança precisa que essa pessoa, esse ser, seja um objeto que ele possa quebrar e que não quebra. Ou seja, ela precisa poder se expressar. E criança é isso. Imagina, desde bebê, assim, vai expressar ódio, te odeio, isso, aquilo, vai mentir, vai fazer um monte de coisas, assim, que a gente muitas vezes considera negativo, vamos colocar assim. E ela precisa, né, que ter esse objeto. Olha que interessante isso, né? Objeto, né? E a gente fala muito, né, quando, por exemplo, a gente pensa em relações entre adultos e tal. Fulano se relaciona com outro como se fosse um objeto e tal. Olha, aquilo tá sinal, assim, que lá atrás estacionou, porque lá atrás é assim mesmo, né? A criança precisa consumir, a mãe ou o pai precisa poder destruir e que aquilo não se destrua. Aí, se eu pensar na teoria do apego, ela necessita de uma base segura, onde ela consiga relaxar para se expressar e receber orientação. Porque, assim, alguém pode dizer, então quer dizer que faz o que quer, blá blá blá. Não, nada a ver, gente, nada a ver. Mas, assim, que possa ser aceita na sua expressão. Aí, por que eu tô falando isso, né? Precisa de um objeto que possa quebrar e que não quebre. Eu lembrei, olha que viagem, a primeira coisa que eu lembrei foi de uma coisa do budismo Zen, que foi, assim, nos primórdios, assim, da minha busca de autoconhecimento, assim, foi o budismo Zen, e até hoje eu tenho um encanto, um fascínio, assim, muito grande. Aí eu lembrei desse cara, principalmente esse mestre, assim, não sei como dizer, né? Suzuki Roshi. Ele tem um livro que chama Mente Zen, Mente Principiante, que pra mim é uma obra-prima. Recomendo. E aí, enfim, ele fala um monte de coisa, né? E aí tem uma hora que ele fala da relação do aluno com o professor, ou do discípulo com o mestre, seja o que for. E aí ele fala, assim, né, acho que nessa parte ele fala, assim, ele cita alguns ensinamentos antigos, né, eu acho que é por aí, assim. E aí tem um ensinamento como se fosse assim: mate o Buda, né? E como assim, né? Mate o Buda, mate a ideia, a crença que tu tá tendo do que é um Buda, o que é um mestre ali, né, o próprio mestre ali encarnado. Tipo, fala assim, o aluno, o discípulo precisa superar essas crenças que atrapalham, assim, e superar a dependência na figura de um professor, um mestre, enfim, Kill the Buddha. Eu lembro que eu escutava também o audiolivro em inglês bastante, e aí eu já vi isso no campo psicoterapêutico, matar o pai e matar a mãe, né? É importante para a pessoa se tornar autônoma, assim, mas matar? Como assim matar? Mas como assim? Não, psicologicamente falando, assim, é se libertar, né? Se libertar da influência, vamos dizer assim, se libertar da influência não, porque vai ter sempre influência, mas é assim, é ter autonomia, não estar mais num estado de dependência, que as próprias, vamos dizer assim, um estado de dependência
no sentido de eu faço as minhas escolhas e eu não dependo deles pra dar um aval, ou eu não, e eu nem tô falando físico, assim, em termos assim, eu preciso ligar pra minha mãe sempre pra falar ou perguntar, nem precisa disso, pode ser uma coisa sutil, assim, que a pessoa nem percebe, assim, que tem lá introjetado a mãe dela, o pai dela, assim, dizendo sim, não, papapá. Aí tem essa linguagem mate pai, mate mãe, nesse sentido, assim, de transcender aquilo. Aquilo vai sempre ter uma influência, mas não é o que determina. E muitas vezes é o que determina. Aí, voltando ao Winnicott, toda criança precisa de um objeto, precisa de uma mãe, um pai, um cuidador, que seja um objeto que possa quebrar e que não quebra. Isso é bem raro. Gente, é muito raro uma criança na nossa monocultura ocidental viver isso. E aí, como ela não tem um objeto que ela possa quebrar e que não quebra, aí ela se torna um dia um adulto que vai escutar essas coisas, por exemplo, no budismo zen, assim, kill the Buddha, mate o Buda, ou na psicologia, mate pai, mate mãe, porque lá atrás ela não teve a oportunidade de fazer isso, porque o pai, a mãe, o cuidador ali, as pessoas não tinham condições psicológicas de suportar as expressões da criança. É isso, gente, só uma reflexão aí que me ocorreu. Até mais.